Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs, a todos os discípulos e a todos aqueles que participam sempre conosco desta classe que realizamos todos os domingos às 2 da tarde. Uma classe que nós outros chamamos de uma meditação, onde a alma, a fé do discípulo é alimentada, é fortalecida, e através deste alimento nós outros nos mantenemos firmes, agradando a nosso Deus e rechaçando a cada dia as propostas do pecado. Vamos pedir a Deus em oração para que Ele conduzca esta classe. E se você pode, ore com nós outros obreiros, ore com nós outros colaboradores e CPOs, para que o Espírito Santo abra seu entendimento e que através desta epístola de João, que todos os domingos estamos meditando versículos, eu creio que o Espírito Santo lhe fortalecerá. Vamos pedir a Deus que Ele conduzca esta classe. Nosso Deus e nosso Padre, primeiramente gostaríamos de agradecer-te por estar vivo, por estar em tu presença, por permanecer lhe servindo, porque servir a ti és um grande privilégio. Lhe pedimos em nome de nosso Senhor Jesus, que Ele, Senhor, venga a bendecir a todos os servos que estão participando desta classe, participando desta meditação, e que todos sejam renovados e fortalecidos. Abra o entendimento de todos, conduzca esta classe e alimenta aqueles que necessitam alimentar outras pessoas, porque quem és um verdadeiro discípulo genera novos discípulos, e não discípulos debilitados, não discípulos débeis, mas discípulos fortes. Lhe agradecemos e entregamos a direção desta classe em tuas mãos. Amém e graças a Deus. Eu estou seguro que cada domingo em que nós outros meditamos com ustedes, é o próprio Espírito Santo que lhe orienta e que lhe fortalece. O tema da classe de hoje é esse tema aí, porque a paga del pecado é muerte. A paga del pecado é muerte. Quantos que por causa del pecado se encontram mortos espiritualmente? E estando muerto espiritualmente, esta muerte por causa do pecado genera uma friedade, conserva um servo completamente tíbio em relação a colaborar, tíbio em relação em ajudar outras pessoas. Sua consciência dia tras dia lhe molesta, e uno não sabe, uno não tem certeza da salvação de sua alma. Meditando nesta epístola de João, já meditamos ele primeiro capítulo completo, já meditamos ele segundo capítulo, e agora estamos nele terceiro capítulo. Domingo passado meditamos dele versículo 1 hasta ele versículo 5. Quem perdeu a classe de domingo passado, é só dar um vistaço aí, porque a classe sigue no Facebook e também em YouTube. Hoje vamos meditar desde o versículo 6 até o versículo 10. E começando por ele versículo 6, João seguiu falando assim: todo ele que permanece em ele, que é ele Senhor Jesus, não peca. Todo ele que peca, nem lhe há visto, nem lhe há conhecido. João, ele tinha uma intimidade tão profunda com ele, Senhor Jesus, que ele foi atrevido em falar desta maneira, porque quem permanece em Cristo
não pode, ao mesmo tempo, viver em la prática del pecado, viver agradando ao pecado e depois agradando a Deus, entre comillas. Porque quem está em Cristo permanece e nele temor, permanece rechaçando, permanece dizendo não à vontade do pecado. E o bispo nos enviou esta explicação, gostaria de compartilhar com você a orientação. Aqui estamos tratando com algo que é muito importante. Todo aquele que permanece em nele não peca. Mire que o bispo está nos orientando. É muito importante, porque todo aquele que permanece em nele, ou seja, em Cristo, em Jesus, não peca, não aceita uma vez mais venir a suciar-se, venir a mesclar-se com a imundícia, com as coisas sujas, porque permanece e luta para permanecer e nele Senhor Jesus. Siga a explicação. Que é lo que quiso dizer Juan com isto? Bueno, el Hijo de Deus, el discípulo que permanece em Cristo, não pratica ele pecado, sino muito ao contrário, lo rechaça e lo rehúye. Ou seja, quando uno é discípulo, quando uno é nascido de verdade de Deus, bautizado com o Espírito Santo, uno sabe o efeito dele pecado. Uno sabe que ele pecado vai a separá-lo dele Senhor Jesus. Uno sabe que ele pecado vai a causar uma grande enfermidade espiritual na vida de uno. Mas quando uno permanece, uno está todos os dias, como o bispo acabou de orientar. Estamos todos os dias rechaçando a vontade e as propostas dele pecado. Quiçá, obreiro, você está sofrendo uma grande pressão dele pecado em sua escola, em seu trabalho, em sua própria vida. Você está sofrendo uma grande pressão dele pecado. É normal? É normal. Porque mientras estamos a caminho de la salvação, o diabo vai estar tentando-nos, o diabo vai estar intentando também nos suciar para que nossa alma se perda. Versículo 7, Juan seguiu hablando, dele capítulo 3, versículo 7. Hijos míos, mire ele carinho, a dedicação, ele respeito a los hijos de Deus. Hijos míos, que nadie os engane. Ele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Este ele é ele Senhor Jesus. Não permita, obreira, não permita, obreiro, que nadie lhe engane. Não tampouco permita ser enganado, nem tampouco permita enganar, porque há gente que se deixa enganar, porque conhece a verdade, porque nós outros conhecemos a verdade. E a verdade nos conduz a andar em la justiça. A verdade nos conduz a caminhar limpo com Deus. Então, há muitos que se deixam enganar e se converte, desculpa, um enganador, porque vai enganando, mas quedará enganando por quanto tempo? Por quantos anos? Uma hora mais temprano ou mais tarde, este engano será revelado. E o pior, se uno muere enganando, uno perde sua alma, uno perde sua salvação. Por isso que Juan, porque já era anciano, ele digo, hijos míos,
não deixe que nadie lhe engane, porque você já conhece a verdade, aferre-se à verdade para que não sejam enganados e não se convertam também em ganhadores. Aí o bispo explica o seguinte: hijos míos, com ternura, Juan estava falando a los hijos de Deus. Não está falando a los que todavia estão alejados de Deus. Ou seja, Juan estava se dirigindo a pessoas que estavam firmes, para que permanecesse firme, para que permanecesse agradando a Deus, alejados dele pecado. Quem nos separava de Deus era ele pecado. E a palavra revelada nos hizo tomar uma decisão em reconhecer: ele pecado me prejudica, ele pecado me impede de ter uma relação com Deus, uma intimidade com Deus, e que hicimos? Nos separamos dele pecado, mas todos os dias ele pecado ha volvido e ha hecho proposta e ha pedido para volver. Quem permanece nele temor, quem permanece em espírito, vigilando, quem permanece ocupando-se com as coisas de Deus, essas pessoas não têm acordo com ele pecado. Aí sigue a explicação: ele permanecer em ele, ou seja, em Cristo, não se refere solamente a nossa posição. A posição ou o título que uno carga na igreja não garantiza, não é uma señal que uno permanece em Cristo, porque uno pode ter a posição, uno pode ter o título e uno já foi enganado e está enganando, mas os frutos mostram verdadeiramente quem está permanecendo em humildade, permanecendo em la preocupação solo de servir. Eu só quero servir e nada mais, guste a quem guste, aunque a carne não guste, mas eu quero servir, estes permanecerão hasta ele fim. Aí o bispo habla assim: a nosso privilégio, você tem uma posição em Cristo que nunca cambiará. Sabe qual é a posição que temos em Cristo, obreiros, CPOs, colaboradores, discípulos? Sabe qual é a posição que temos em Cristo? A posição de servi-lo, a posição de um dia estar com Ele em espírito, nele celo, a posição de hijos de Deus. Aí sigue mais a explicação: se vamos a permanecer em Deus, sua comunhão e serviço, então temos que renunciar ao pecado. Não há como servi-lo, não há como permanecer, não há como ter a comunhão se uno vive em la prática dele pecado. E o pior não é viver em la prática dele pecado, é viver escondendo-lo. E quanto mais você esconde, quanto mais você o oculta, pior queda. Quanto mais uno, tenho medo de confessar meu erro, tenho medo de confessar meu pecado. E este medo por quê? Tenho medo, pastor Jorge, de perder minha posição, de perder meu título, de perder a tela, porque o uniforme é uma tela, corbata é uma tela, posição não vale nada. O mais importante é você, eu, nós outros, estarmos com nossa consciência tranquila, para quando aconteça a morte, porque todos passarão por la puerta de la muerte, porque la muerte é uma puerta.
em que todos tendrão que passar por esta puerta, buenos, malos, rico, pobre, convertidos, todos devem passar por esta puerta. Mas depois que se passa por esta puerta, há duas portas mais, e uma delas duas estará lista, aberta, esperando-nos para entrar. Ou a puerta da vida eterna, descanso com Deus, ou a puerta do inferno, a tormento eterno. Mas passar por la puerta da muerte, há que passar. Mas para servi-lo, temos que renunciar todos os dias ele maldito pecado. Versículo 8, Juan habla desta maneira: ele que pratica ele pecado, és dele diabo. Mire que Juan está sendo muito radical em dizer que ele pecado une uno ao diabo. Porque ele diabo é ele maestro, ele diabo é ele senhor dele pecado. Deus não é maestro dele pecado. Deus é ele maestro da santidade, da purificação, dele temor, das coisas que são corretas. Aí Juan sigue falando, porque o diabo há pecado desde ele princípio. Desde ele princípio ele há pecado, porque ele pecado, obreiro, obreira, colaboradores e discípulos. Pecado significa injustiça. Quando uno peca, uno não está sendo nada mais, nada menos injusto com aquele que é justo, com aquele que morreu e sacrificou a vida em la cruz por causa de nossos pecados. Quando uno peca, uno está sendo injusto com ele próprio Senhor Jesus. Aí ele sigue falando, Juan, el Hijo de Deus se manifestou com este propósito, para destruir as obras dele diabo. Quais as obras dele diabo? Ele pecado. Quando nós outros chegamos à igreja, a palavra de Deus revelada, porque escuchar é uma coisa, tener a revelação da palavra é outra coisa. Quando eu fui revelado por la palavra, eu perdonei meu papá, que eu dizia que nunca le iba perdonar, mas como eu iba ter perdão de Deus se eu mesmo não perdonava? La palavra me revelou em bautizar-me em las águas, em deixar la prostituição, em deixar las conversações podridas, las conversações inadequadas. A palavra me revelou muitas coisas que eu não aprendi com minha mamãe, que eu não aprendi na escola, eu aprendi com a palavra. E uma vez que uno é revelado por a palavra, esta revelação dá a uno condições de permanecer alejado e rechaçando ao pecado. Aí sigue falando aí, Juan foi muito claro em sua afirmação. Ele que pratica ele pecado é dele diabo. Temos que reconhecer que dele diabo procede ele pecados, como eu acabei de falar. Ele diabo é ele generador dele pecado. El diabo é ele criador dele pecado, porque é a única coisa que pode separar ele ser humano de seu criador, a criatura de seu criador. Porque através dele pecado, ele diabo consegue debilitar um guerreiro, consegue debilitar uma guerreira, consegue derrubar um soldado de Cristo. Aí o bispo habla mais assim, ele começou como um anjo de luz, que se rebelou contra Deus, pero por esta causa vino el Hijo de Deus, para deshacer
las obras del diablo. Ou seja, Jesus, nosso Senhor Jesus, solo vino a este mundo por causa de meus pecados, por causa de seus pecados. Ele foi ele Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. A única coisa que temos que fazer é valorar de verdade o sacrifício amargo, duro, humilhante que Jesus sofreu em la cruz, porque quando volvemos a pecar, é como se uno esteja novamente sacrificando ao Senhor Jesus. Versículo 9, já vamos por terminar. Ninguno que és nascido de Deus pratica ele pecado. A pessoa que é nascida de Deus, nascido do Espírito Santo, nasceu de Deus, uno não aceita praticar ele pecado, ou seja, volver a comer dele próprio vômito. Não é assim que hacen os perros? Eles vomitam e eles comem dele próprio vômito. É igualito, quando uno vuelve a pecar, uno vuelve a praticar ele pecado, é como uno volver a comer daquela vida suja, podrida, que uno vomitou há anos atrás. Aí ele sigue falando, preste atenção, porque a semente de Deus permanece nele. Quem é a semente de Deus? O Espírito Santo, a palavra revelada. Quando a palavra revelada, que é o Espírito Santo, está dentro de nós outros somos pessoas definidas. Nadie consegue cambiar nossa cabeça, nadie consegue meter dúvida, inquietude, nadie consegue nos contaminar, porque temos a palavra revelada, a semente de Deus, a semilla de Deus já sembrada. Então, há uma definição espiritual. Aí sigue falando, a semente de Deus permanece em ele e não pode pecar, porque és nascido de Deus. Ou seja, quando a pessoa, Juan está falando nesse versículo 9, quando a semente está dentro da pessoa, ella lleva outras pessoas a conhecer ele mesmo caminho que ella conheceu. Ella cuida, obreiro, ella cuida de outras pessoas. A maior alegria do Espírito Santo não é que apenas eu traga 10, 20, várias pessoas à igreja. Claro que Deus queda contento porque estou traindo gente à igreja, mas a maior alegria do Espírito Santo, obreiro, é quando um servo de Deus cuida de las ovelhas, orienta, alimenta, dá força, dá palavras de ânimo. Eu sou fruto que alguém cuidou de mim. Eu estive na igreja, claro, quem hizo toda a obra foi o Espírito Santo, mas ele teve que usar alguém para cuidar de mim. E uma obreira que cuidou de mim quando eu cheguei, esta obreira cuidava de várias pessoas. E eu estou aqui hoje. De repente, se ela não houvera cuidado de mim, eu teria desanimado nele caminho, eu teria me desviado, mas ela estava ali, dando o que ela recebeu allá atrás. Uno solo pode dar o que uno tem. Aí vem a explicação do obispo. Satanás é um pecador. Quanto mais, sabe o que é quanto mais? Ele está definido em sua missão de derrubar e levar o maior número de almas ao inferno, pois vive na prática dele mal. E todos aqueles que também vivem nele pecado, voluntariamente
lo tiene como su padre. Voluntariamente lo tiene como su padre. Se uno vive na prática dele pecado, uno se une espiritualmente ao maestro, ao padre dele pecado. Se eu for dar nome ao pecado aqui, quedaremos aqui todo ele dia. Prostituição, pornografia, ressentimento, palavra suja, malos olhos, envidia, adultério, roubo, um montão de coisas que eu posso dar nomes aqui dele pecado. E uno é enganado, ou desculpa, uno se deixa enganar, porque já conhece a verdade, e se deixa enganar, e uno se converte em um enganador. Versículo 10, para finalizarmos, Juan habla assim: em esto se reconhecem os hijos de Deus e os hijos del diablo. Juan digo, é fácil de uno saber quem é hijo de Deus e quem é hijo del diablo. Ele comportamento, a maneira de reaccionar, a maneira de ser, mostra quem é uno. Não necessita uno juzgá-lo, uno juzgá-la, porque suas atitudes mostram quem é hijo de Deus e quem é hijo del diablo. Quem serve a Deus, ele é maestro de las coisas corretas, e quem sigue ao diablo, ele é maestro dele pecado. Aí Juan sigue dizendo: todo aquele que não pratica a justiça, porque a justiça é a verdade, ele pecado é a mentira, ele engano. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus. Não é de Deus. Mire que está escrito: não é de Deus. Não tem união com Deus. Tampouco aquele que não ama a seu irmão. Ao mesmo tempo que uno pratica ele pecado, e ao mesmo tempo que não ama a seu próximo, a seu irmão, este não agrada a Deus. Esse não está de acordo com a vontade de Deus. Quando estamos em la justiça, amamos nosso próximo, cuidamos de las pessoas, para que as pessoas amanhã elas possam dar seguimento no que estamos fazendo hoje. Eu, quando cheguei à igreja, eu tinha como 16 anos. Hoje tenho 50 anos. A idade já está caminhando. A vejez está chegando. Uma hora este corpo se vai morrer. Eu estou lutando para que o Senhor Jesus não vuelva antes de minha morte, que muitos discípulos, para a glória de Deus, podem quedar-se aí porque cuidamos, porque orientamos, porque levamos essas pessoas a estar nele caminho, que é amar a Deus e amar a seu próximo. O bispo habla muito forte. Ademais de esta afirmação, em esto se reconhece os hijos de Deus e os hijos del diablo. Ele pecador queda excluído de los benefícios de la cruz. Quando uno vive nele pecado, todos os benefícios que foi hecho na cruz, uno perde esse benefício. Jesus morreu na cruz para salvar-nos. Jesus morreu na cruz para dar-nos a nova oportunidade de reconciliar-se com seu Padre, de reconciliar-se com Ele e viver com Ele eternamente. A morte não foi em vano. A morte foi para que todos nossos pecados foram perdonados. E quando, pastor, meus pecados são perdonados? Quando reconhecemos, quando valoramos a morte de Jesus preciosa em la cruz. Aí, para terminar, o bispo habla: pero
ao mesmo tempo que ele, diabo, tem como objetivo manifestar sua maldade ao mundo e aprisionar al homem, ou melhor, el alma del homem, ele, Senhor Jesus, tem como missão deshacer suas obras e salvar ao ser humano. É uma luta, não é uma tarefa, uma luta sencilla, mas uma luta muito forte. Todos os dias hemos recebido a notícia que fulano, mengano, abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou a obra, abandonou o altar e quedamos tristes. Mas a caída de muita gente não é de la noite a la manhã, é um processo. Uno vai se inclinando ao pecado. Uno vai dando autoridade ao pecado. Uma mentira hoje, uma cosita amanhã, outra amanhã, e ele pecado vai quedando forte. E uno queda uma hora tão debilitado que uno perde ele prazer de orar, uno perde ele prazer de ayunar, uno perde ele prazer de venir a las vigílias, a las reuniões de obreiro, dia sábado, uno perde ele prazer de meditar em la palavra de Deus, todo a causa dele pecado, porque ele pecado é uma enfermidade espiritual. Obreiros, obreiras, pensem em tudo isso. Colaboradores também, discípulos. E uma vez que você diga, pastor Jorge, depois de tudo que escutei, gostaria de buscar ajuda, gostaria de dizer-lhe algo que está passando comigo. Levamos matar? Não. Levamos rusgar? Tampouco. Levamos humilhar? Tampouco. Levamos ajudar, porque todos que uma vez reconhece que não vigilou, que não rechaçou ele pecado, se deixou enganar, não é que foi enganado, se deixou enganar, porque a palavra já foi revelada, a semente já está dentro, mas passou, não é problema. Ele cair é de los homens, mas ele levantar é de Deus, para sua salvação, que é o mais importante. Por isso que eu tenho deixado ele telefone à disposição, esse telefone, esse número que está aí em sua pantalla, aqui está, eu tenho aqui em minha mão. Esse telefone queda comigo 24 horas, só para atender a los obreiros, a los colaboradores, a los CPOs, a los discípulos, a todos, que diga, pastor, há algo que está passando e eu necessito de ajuda. Todos que estão agora me vendo e que um dia buscaram ajuda, foram ajudados. Mas todos que esconderam e que foi revelado, porque de uma maneira ou de outra, as coisas são reveladas. Aí nós outros quedamos muitas vezes impossibilitados de fazer o que temos que fazer. Então, busque ajuda. 099 895 9144. Aí está. 099 895 9144. Se você não quer falar comigo, você pode falar aí com o pastor local, com o pastor que está aí com você, e ele me vai comunicar e lhe vamos fazer de todo para lhe ajudar. Gostaria de acordar a todos que esse dia 20 nós outros estaremos em uma reunião, desta vez, a reunião de los discípulos. Por fim, não? Os discípulos já estavam preocupados, não terá mais a reunião de los discípulos? Sim, houve várias semanas que foi só reunião para obreiro, colaborador e CPOs. Esse sábado, a hora, dia 20, vamos estar em uma reunião muito forte para todos os discípulos. Quando digo discípulo, evangelizadores, grupo ROV, cada obreiro estará lutando
para trazer pelo menos 3 discípulos. 3 discípulos será algo muito forte que vai acontecer às 4h30 da tarde. Toda a Guayaquil, escute, toda a Guayaquil vendrá ao Templo de la Fé, hasta Durán também, toda a Guayaquil, e as províncias receberão a transmissão por videoconferência. Passe la voz, porque eu estou seguro que será muito forte e que o Espírito Santo estará sendo glorificado. Amanhã estaremos nele programa Obreiros em Foco, estaremos também falando sobre esse dia 20, que vai ser um dia inovidável. Todos os discípulos vendrão para esta reunião. Vamos agradecer a Deus por esta meditação. Nosso Deus e Padre, lhe agradecemos porque a palavra dele, Senhor, é reveladora. A palavra dele, Senhor, é eficaz. Não é uma palavra de um homem, não. É a palavra do Espírito, a palavra da vida. E ele, Senhor, nos ensinou em esta classe que devemos, e é nossa obrigação, viver alejados dele pecado. Ele pecado suja, ele pecado mancha, ele pecado debilita, ele pecado causa uma vida espiritual tíbia, uma vida hipócrita, mas me Deus, a sinceridade salva ao pecador. Toma todos em tus manos, guarda-nos, livra-nos de la caída, de las tentações, bendiga a todos os obreiros, obreiras, bendiga a todos os colaboradores, bendiga porque este sábado agora será a graduação de novos obreiros. Já tuvimos a graduação de novos colaboradores e este sábado, com alegria, vamos, meu Padre, graduar novos obreiros para esta obra. Cada dia se cresce o número de soldados que ajudam-nos a ajudar outras pessoas. Toma-los em tus manos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Estou orando por ustedes e se você pode, coloque-me em suas orações. Eu lhe vou agradecer muito porque as orações ajudam-nos a proteger-nos e a permanecer firme em la fé. Hasta la próxima. Muita luz para todos.